Bom dia, gente. Vamos lá? Vamos começar mais um Sabadão com a CRE. Eu sou a Marina Luna, fisioterapeuta aqui na Clínica de Reabilitação Esperança. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o Dr. Rafael Yamauchi, fisiatra. Eu vou convidar ele aqui para fazer parte da nossa live. Bom dia, Dr. Rafael. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer ao senhor de você ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. Os pais estão super ansiosos para poder fazer esse bate-papo. Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de apresentar um pouquinho aqui o que é a fisiatria, né, e como a gente pode contribuir na reabilitação e na habilitação aí da criançada, né? A Poliana está com a gente aqui na live, também está falando bom dia para o senhor, para você. Ah, bom dia. Ah, estou vendo aqui. Não, pode falar você, fica tranquila. Vamos Oi, começar. Poli, tudo bem? Uma dúvida, assim, muito que eu percebo nos pais das crianças especiais é que eles nem entendem o papel da fisiatria. Aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é a atuação, né, do fisiatra na reabilitação infantil. Tá certo. Essa é a pergunta principal mesmo, né? Infelizmente, não se tem uma divulgação muito grande do que é a fisiatria, do papel do fisiatra, apesar de que nos últimos anos isso tem melhorado bastante, né? O nosso reconhecimento pelos centros de reabilitação que estão sendo formados. Mas, enfim, é uma especialidade já relativamente antiga, né? Ela teve... Eu vou expandir um pouco para o que é a fisiatria, depois a gente entra no foco aí da criançada. Tá bom. Mas é uma especialidade relativamente antiga e que teve uma projeção muito grande no pós-guerra, na verdade, né? Depois da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, e que voltaram uma legião de combatentes com vários déficits, né? Lesões neurológicas, seja lesão medular, lesão encefálica. Então, o que se viu? Que o paciente, na verdade, com algum déficit neurológico, físico, até cognitivo, ele tinha demandas específicas, né? Esses pacientes tinham também alterações urinárias, alterações de dor, então tudo isso tinha que ser trabalhado de uma maneira diferente. E aí a fisiatria ganhou uma projeção muito grande, porque assim como, ainda vou voltar nessa analogia, mas o médico do esporte sabe reabilitar ou diagnosticar e melhorar a performance de cada profissional de acordo com o seu esporte, né? O médico fisiatra ele consegue abranger dessa forma diferente também cada paciente com o seu déficit específico, né? Então, com as crianças, como é que a gente trabalha? Da mesma forma, né? Lógico, a gente tem um embasamento científico de neurodesenvolvimento, dos déficits de diagnóstico, né, de cada deficiência, cada déficit, e então a gente, a partir dali, né, depois da nossa avaliação física, da nossa história, a gente consegue detectar aonde a gente pode ajudar, né? Seja física, cognitiva, às vezes sistema geniturinário é uma coisa que está incapacitando a pessoa, né, a ter uma vida mais autônoma, uma vida mais, assim, o nosso foco, na verdade, é colocar, inserir esses indivíduos na sociedade, eles terem uma vida mais digna e que dê mais possibilidades, né, dessa pessoa se desenvolver como um indivíduo na sociedade, né? Então, a limitação física é só uma delas. Então, o nosso trabalho é diagnosticar e ver onde a gente pode ajudar em cada ponto desses. Certo? Entendi. E porque eu tenho pacientes mais velhos, de 12, 13 anos, e os pais, eles nunca levaram a um fisiatra, né? Uma criança com PC, com diversas patologias ou encurtamentos, deformidades. E aí o que eu queria perguntar para o senhor, quando eles devem procurar um fisiatra? Quando um pai deve falar, agora eu preciso ir no fisiatra? Na verdade, a minha opinião é sempre, né? Então. Sempre. Mesmo porque a gente tem esse olhar, essa formação justamente para esse diagnóstico, né?
e antes que se forme alguma deformidade, tenha algum encurtamento, é fundamental que a gente dê a nossa opinião e tenha o nosso parecer, né? O médico fisiatra, ele não toma uma conduta sozinho, né? É sempre importante lembrar disso. Ele sempre trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, equipe de enfermagem, fono, né, educadores. Então, é muito legal porque é uma outra visão, uma visão médica diferente, distinta do que eu acho que a população está acostumada a ter. Então, a minha opinião é sempre, se você por acaso já foi um médico fisiatra, não concordou com conduta, teve algumas condutas conflitantes, o ideal é que você procure outro, né? E é assim como uma pessoa que tem um problema cardiovascular, que vai precisar ter um acompanhamento de um médico, de um cardiologista, e que às vezes troca de um, vai para outro, né? Na verdade, de não se identificar com o médico, na verdade, né? Sim, e não levar, porque assim, não temos tantos médicos fisiatras, em São Paulo ainda temos uma quantidade boa e crescente, mas daí fica difícil realmente você ter esse pool de escolhas, né, de indicações, e geralmente a gente procura indicações também, e como é que você vai ter uma indicação de um fisiatra se até a própria classe médica não sabe muito bem o que o fisiatra faz? Então, assim, esse espaço é bom também para a gente poder esclarecer isso, né? Nós somos os especialistas em reabilitação, né, com esse foco em reabilitação. Porque, na verdade, quando você para pensar, gera uma dúvida entre um ortopedista infantil e um fisiatra. Porque o que os pais fazem é levar no ortopedista. Todos os meus pacientes vão em ortopedista. Mas eu posso contar nos dedos quem vai em fisiatra, entende? E eu entendo que é uma especialidade muito mais global a fisiatria do que a ortopedia. Então, seria interessante que tivesse esse acompanhamento, né, com o fisiatra, certo? Estou pensando certo? Sim, sim. Então, voltando, né, o ortopedista, ele é parte dessa equipe, nossa equipe multidisciplinar, é uma parte fundamental, algumas das vezes, né, quando a gente precisa de uma intervenção, inclusive, cirúrgica, mas o fisiatra é um médico que ele tem uma formação clínica, né, a nossa residência médica abrange clínica, e fisiatria nesse foco em diversos olhares da reabilitação, né? Não só a parte física e óssea, mas também em relação a toda essa importância da inserção social e dos diagnósticos diferenciais, né? Não só a parte músculo-esquelética. É lógico que isso também é muito importante. Então, uma coisa não exclui a outra, entendeu? Não é uma escolha, né? Vou seguir com o ortopedista ou vou seguir com o fisiatra, né? O maior exemplo, né, até é uma instituição que eu já trabalhei, é a ACD, né? A ACD, os pacientes, eles passam com um ortopedista, né, com especialidade em pediatria, ortopedia pediátrica, né? E tem a fisiatria e toda a equipe multi, né? Então, e neuropediatra também, que é muito importante, a gente não pode esquecer, tá? Então, não é um ou outro. Beleza. Já começaram as perguntas. Vou falar para o senhor para a gente não se perder. Eu leio para o senhor, para você, desculpa. Já levei o B agora, ela levou o filho dela no neuro, ele quer que retorne para uma avaliação para aplicação de Botox. Pode me explicar qual a função do Botox no que pode ajudar ele e se pode atrapalhar em alguma coisa? O Bernardo, ele tem síndrome de moia-moia. Ele teve 2 AVC e ele tem um lado hemiplégico. Com um pouco de espasticidade, é um paciente meu, um pouco de espasticidade, e ele está usando o Ziplag para controle da musculatura do tônus. Aí ela está perguntando qual seria o papel nessa criança. Tá. Bom, é lógico que a indicação da toxina botulínica, né, ela citou o Botox, mas na verdade existem várias apresentações de toxina botulínica que a gente usa. Botox é a mais conhecida, principalmente pelo grande divulgação na parte da estética, né? É a mesma medicação, é uma coisa que sempre me perguntam, é o mesmo Botox, é a mesma toxina da estética? Então, qual que seria a função da toxina botulínica no tratamento, né? Eu não sei, na verdade, né, isso tem que ser ver de paciente para paciente, qual que seria o objetivo, mas eu vou falar uma coisa um pouco mais genérica
e que é sobre a espasticidade, aproveitar e falar sobre a espasticidade, porque a espasticidade nem sempre é um fenômeno negativo. Aí a gente tem que ter muito cuidado quando vai prescrever a toxina botulínica para um paciente e a escolha dos músculos. Tá? Isso é a coisa mais importante. Porque a toxina botulínica, o que ela faz? Ela enfraquece um músculo que está hiperativo. É um músculo que está com uma resposta muito grande, né, ao seu alongamento, então a pessoa fica rígida, o músculo fica rígido. Só que às vezes é um músculo, às vezes é um membro inteiro. Às vezes são 2, 3 músculos daquele membro. Então, a escolha pode decidir se o resultado vai ser bom ou vai ser ruim. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante. O pessoal fala mal da toxina botulínica, mas talvez porque ainda falte, né, entre os profissionais que fazem a aplicação de toxina botulínica, uma avaliação biomecânica correta, tanto em relação à escolha do músculo quanto à escolha da dose. E daí, vamos voltar aqui para o B, né? A toxina botulínica, o que ela pode melhorar? Né? Começando do mais básico, o posicionamento do paciente. Né? O paciente que ele está espástico e fica numa posição fixa. Vamos dar o exemplo aqui que fica mais fácil com a mão fechada. Né? Isso pode predispor ao desenvolvimento de deformidades, ou seja, de tanto ficar fechada, tem uma hora que o músculo, o tendão, ele vai encurtando, vai ficando mais rígido, e a pessoa já não consegue mais abrir a mão. E isso daqui, depois só com cirurgia, tá? Depois de um certo tempo. Então, o posicionamento, a segunda coisa, a higiene, né? Agora na mão também voltando, mas isso pode ser axila, pode ser região genital, isso daí ajuda, né? Então, higienização, vestuário de roupa. Às vezes a gente vê muito paciente com espasticidade de peitoral, né? E para vestir uma roupa, vestir uma calça, que o adutor, né, tá muito espástico, atrapalha bastante. E principalmente aqui no que a gente está falando, no desenvolvimento motor, né? E no neurodesenvolvimento da criança, né? A partir de um momento que você tem um músculo rígido e que não permite a realização daquele movimento, como é que a gente vai treinar aquele movimento? Né? Vai ser uma briga em glória, uma luta em glória, porque é o terapeuta puxando aquele membro, a criança fazendo força para fazer o movimento. Então, isso acaba não proporcionando um desenvolvimento neuromotor. Né? Então, não é que a toxina botulínica é uma medicação milagrosa ou que vai fazer o tratamento como uma monoterapia, como uma medicação milagrosa. Quem prometer isso, realmente desconfiem, porque a toxina botulínica, ela vai proporcionar uma janela, tá? Por um movimento ser trabalhado no meio dela. Eu digo janela porque, a partir do momento que a gente aplica a toxina botulínica, ela tem um efeito também. Ela não é para sempre. Isso é uma vantagem também. Tá? Então, nesses 3, 4 meses, às vezes tem paciente que 6 meses ainda está sob o efeito da toxina, o paciente ele consegue treinar um movimento ou uma função. E isso aqui é o nosso objetivo principal, porque uma vez que ele consegue realizar o movimento, ele cria uma memória e uma plasticidade, que é a formação do movimento no cérebro da criança. Ela aprende a fazer. E sem a toxina botulínica, ou se o paciente estiver muito espástico, isso não é possível. Desculpa se eu me alonguei. Não, então, na Mas verdade... aqui, toxina botulínica é realmente... complexo. É a minha principal fonte de pesquisa, né? Que eu trabalho no Hospital das Clínicas, eu sou médico fisiatra e neurofisiologista lá. Então, nessa área, eu consigo opinar um pouquinho mais também. Tá? São dúvidas minhas, tá? Se eu falar besteira, me perdoe. Mas... a gente tem o conceito que o Botox ele desliga a musculatura, não que ele enfraquece, que ele paralisa. Então, qual que é a real? Tipo, ele paralisa ou ele só enfraquece para que a gente consiga fazer o fortalecimento dessa musculatura? Porque a impressão que dá é que se paralisa eu não vou ter ganho nenhum, porque ele está por uma janela de paralisação, quando ele voltar, ele vai voltar com a espasticidade novamente. Então, essa questão gera muita dúvida quando a gente vai conversar com os pais e até uma dúvida minha mesmo. Sim, então. A toxina botulínica, ela
dependendo da dose, pode enfraquecer mais ou enfraquecer menos o músculo. Isso é um grande desafio, porque não é a mesma coisa para cada paciente. Às vezes, pacientes com o mesmo peso, com a mesma estrutura, respondem de uma forma diferente à toxina botulínica, à aplicação da toxina botulínica. Então, é por isso que é muito importante essa visão biomecânica, né? A gente pensa que o paciente com pé equino, acho que foi até já tema, né, de uma live de vocês, que teve aquela questão do gesso seriado, né? Então, imagina que o pé equino, né, aquele pezinho que é difícil o paciente levantar a ponta do pé para cima, às vezes fica até fixo para baixo, a gente tem não só um músculo na panturrilha, né? A gente tem muitos músculos na panturrilha, 4 principais, né? E 2 que são mais fortes, tá? Então, realmente, se eu aplicar todos eles, eu vou paralisar esse membro e o paciente não vai ter movimento nenhum. E esse não é o objetivo na maioria dos tratamentos, tá? Então, a gente tem que escolher de uma forma seletiva qual músculo que a gente vai aplicar e a dose que a gente vai aplicar. E às vezes a primeira aplicação não é tão boa, às vezes a segunda não, mas a terceira por diante o paciente tem que ter um ganho funcional, senão é contraindicado o uso da toxina botulínica, tá? Uma me perguntou de quanto em quanto tempo é aplicado o Botox e para você falar sobre Botox e fenol, qual é a diferença entre eles? Ah, legal. É importante saber mesmo essa diferença. Eu vou começar falando do período, né, de aplicação da toxina botulínica. O que acontece? A toxina botulínica, ela é uma medicação que ela tem um monte de proteína em volta também. Hoje em dia tem uma formulação no mercado que não vem com tanta proteína assim em volta, né, das moléculas, mas o que se sabe é que essas proteínas, elas são reconhecidas pelo nosso corpo, no nosso organismo, como corpos estranhos. Então, se a gente ficar expondo toda vez, um período muito curto, o organismo da criança a esses corpos estranhos, né, a toxina botulínica que vem com tudo isso pode ser reconhecido como um inimigo e a criança formar um anticorpo. Tá? Então, a gente tem que respeitar um período mínimo de 3 meses, né, que foram realizados estudos já, e que viram que 3 em 3 meses, a chance de desenvolver anticorpo é muito pequena, é muito baixa. Tá? Às vezes, o que acontece? A criança tem uma demanda por uma dose muito baixa, a gente faz uma dose baixa, só que a duração também vai ser baixa. Então, vai durar 1 mês e meio, 1 mês. Tá? E a gente fica nessa janela. Poxa, o ideal é que a gente conseguisse um tratamento assim, né? Retinho. E não um tratamento assim, piora, melhora. Mas, infelizmente, a gente tem que respeitar esses 3 meses, pela segurança do paciente, né? Às vezes o paciente ele tem uma melhora e que vai aplicada a cada 6 meses. Isso daí a gente tem que avaliar num retorno, se realmente o paciente está precisando. Agora, tem gente que gosta de aplicar a cada 3 meses, mas eu acho que a avaliação, aplicar conforme demanda, é a melhor conduta que se tem. Mas é interessante saber desses 3 meses de segurança para a questão do anticorpo, eu mesmo não sabia. Beleza, depois você avalia o paciente, mas a segurança de você aplicar é ao mínimo 3 meses, é interessante saber. Mínimo 3 meses, mínimo 3 meses. Existe uma medicação, né, uma formulação que é alemã, uma toxina botulínica alemã, que eu já uso, inclusive, há algum tempo, em que os estudos mostram que praticamente não favorece a formação de anticorpo. Então, países como Canadá, Austrália e acho que Rússia, eles têm liberação para essa medicação, para aplicação a cada 8 semanas. Nossa. Aqui dá uns 2 meses. Legal. Mas aqui no Brasil ainda não se tem essa liberação. E eu também não tenho essa coragem. O pai do Joaquim, o Josemar, está perguntando que já falaram para ele que não é bom utilizar toxina botulínica por muito tempo, por um tempo prolongado, se isso procede. Desculpa, antes de responder essa pergunta, acabei de falar a diferença entre o fenol e o botox. É verdade. Posso voltar?
Pode, volta. Então, a toxina botulínica, ela vai agir no músculo que você aplica. Tá? Você tem essa seletividade. Você põe, né, com a injeção, você coloca a medicação dentro do músculo, e daí esse músculo que você aplicou, ele vai ou enfraquecer, né, ou paralisar, dependendo da dose, certo? Imagina que o fenol, ele também vai combater a espasticidade e enfraquecer. Só que a gente vai aplicar, não vai aplicar no músculo, tá? A gente vai aplicar no nervo. O fenol a gente aplica no nervo da criança ou da pessoa. Tá? Agora vamos fazer uma analogia em relação à energia elétrica. Vai, um quarto que você tem 4 lâmpadas ali que estão acesas, né? E você tem o interruptor e você tem o fio. Imagina que o fio é o nervo. Se você cortar o fio, que é o nervo, você apaga todas as lâmpadas. Apaga. Agora, se você vai lá no soquete e desligar uma lâmpada, é diferente. Você ainda tem as outras lâmpadas acesas. Então, a toxina botulínica, ela vai fazer justamente isso. Eu posso apagar uma lâmpada aqui, a outra aqui, a outra aqui. Então, músculos de uma forma seletiva. Então, eu nem enfraqueço totalmente. Eu posso fazer isso. E com o fenol, eu acabo desligando tudo. Eu não tenho essa seletividade desse nervo. Tá? Agora, voltando à pergunta... É sobre se pode usar a toxina botulínica por muito tempo. Falam que não é bom, não é bom utilizar por muito tempo. A toxina, lembrando agora que a toxina botulínica, né, como tratamento, ela é considerada um tratamento relativamente novo. Tá? Apesar de já ter mais de 20 anos de tratamento, isso ainda na medicina é considerado um tratamento novo. Novo no sentido, não sabemos tanto quais são as consequências. Oi? Tá Melhorou? travando. Não. Ainda está travando? Tá. Deve ser o sinal. Ainda tá botando assim, sabe? Sei. Espera um pouquinho. Vê se melhorou. Fala um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Vou mexer a mão assim. Melhorou? Melhorou. Tava com voz de robô. Às vezes eu tenho voz de robô, normal. Tô brincando. Então, a toxina botulínica, as consequências da aplicação constante da toxina botulínica, isso é uma coisa que está se mostrando hoje. Né? Quais são as consequências? Porque sempre o pessoal fica com medo, mas parte do medo que os pacientes trazem para a gente é se usando muito, vai ter uma hora que não vai responder mais. Né? Essa que, na verdade, é a principal dúvida das pessoas. E a resposta eu já dei quando eu falei em relação ao anticorpo. Né? A formação do anticorpo pode inativar a resposta. Agora, o uso prolongado no tecido muscular, né, não tem se mostrado tão danoso. Né? Se você colocar numa balança o custo-benefício, né, é lógico, o músculo ele vai ficar menor, porque é um músculo que ele não vai ter tanta atividade. Porque justamente esse excesso de atividade é que é danoso. O desenvolvimento do movimento, para a articulação, né, para as compensações. Então, colocando numa balança, o que a gente vê agora no Hospital das Clínicas, que a gente tem esse serviço, esse ambulatório, há 20 anos, há mais de 20 anos até, eu não estou desde o começo não, tá? Há mais de 20 anos, é que os pacientes, eles não têm nenhuma alteração funcional ou estrutural que seja danosa, que tenha piorado, na verdade, a sua condição inicial. Tá? Então, é uma medicação segura, é considerada uma medicação segura para o tratamento prolongado. Tá? Que bom. Eu tive um paciente que falou que o fenol pode causar convulsão. Procede, não? Bobeira? Não, o fenol em si não. Que uma das contraindicações, se a criança é epilética, o fenol pode ter algum efeito com anticonvulsivante e a criança acabar tendo convulsão. Não, o fenol, né, ele é uma espécie de um álcool, né, a verdade é essa. Então, ele tem um efeito sedativo, pode ter um efeito sedativo quando você faz a aplicação, que isso vai durar alguns minutos. Tá? Então, eu não vejo muito sentido em relação à convulsão, à piora do quadro convulsivo.
É lógico, se a criança for uma criança de difícil controle, né, de epilepsia, tiver em doses altas, né, e muitos escapes, pode ser que quando você fizer a aplicação do procedimento, o paciente pode ter uma crise, um escape, é um estresse fisiológico, né? Entendi. Não por causa do fenol, por causa da situação do paciente, na verdade. Sim, sim. Entendi. A Thalita está perguntando que a menina dela tem a perna fica sempre para fora. Peraí, a perna sempre torta para o lado de fora e está dando deformidade no pé. Será que só o uso da órtese ajuda? Daí precisa avaliar realmente se já tem algum grau de encurtamento, né? E se essa órtese está adequada, se essa órtese realmente está restringindo o movimento, a movimentação anômala e que a gente quer combater, né? Teria que avaliar se precisaria ou de um tratamento com toxina botulínica ou até uma cirurgia, Travando uma de novo. tenotomia. Ih, voltou a travar? Vamos ver. Estou falando aqui, melhorou? Agora melhorou. Voltou? Voltou? Não, travou. Travou de novo? Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Eu vou abrir uma das portas aqui. Espera um pouquinho. Tá bom. Melhorou? Melhorou. É porque eu tenho 2 crianças em casa também. Você então, prendeu eles no outro cômodo. Não, eu tô aqui no quarto e elas estão na sala e o roteador tá lá. Então, acho que é interessante marcar uma avaliação com o fisiatra nesse caso, né? Sim, para a gente ver qual que é a conduta. Uhum. Tá bom. A fisioterapeuta que trabalha com a gente aqui está perguntando: você acha que a indicação do Botox deve ser mais tardia? Que antes devemos tentar outros recursos para tentar diminuir a espasticidade? Ou acha que quanto mais precoce, melhor? Daí existem estudos divergentes falando sobre isso, né? Mas o meu, agora eu vou falar a minha opinião, tá? Meu raciocínio. Eu sempre parto do tratamento menos invasivo para o mais invasivo, né? E um período de 3 meses a 6 meses, né, acompanhando, eu preciso estar acompanhando também a criança, eu consigo ver se, assim, a gente vai fazer um tratamento mais invasivo só a partir do momento que a gente vê que isso está trazendo, que a ausência do tratamento mais invasivo está trazendo algum risco, né, para paciente, ou de deformidade, encurtamento, ou está restringindo muito a movimentação e o trabalho na terapia. Tá? Então, a indicação da toxina botulínica é após os 2 anos de idade, né? Na bula, por prescrição, às vezes uma medida heróica, a gente acaba aplicando em pacientes com menos de 2 anos de idade, mas isso para alguns casos mais graves, né? Que colocam em risco, inclusive, questão de respiração, mastigação, né? Paciente que tem prisma, mas, em princípio, eu não costumo ser tão precoce assim na aplicação. E para criança, né, agora voltando, eu acho que você já falou do Ziclag, ou eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação ao Ziclag, é uma medicação que eu tenho usado, prescrito para os pacientes, e eu vejo um bom resultado em crianças. Em adultos, o resultado já é bastante, não é tão significativo. Tá? Então, eu acredito que antes da toxina botulínica, né, em crianças que ainda não tiveram nenhum outro tratamento mais invasivo, o Ziclag seja uma boa opção, principalmente antes das terapias. Na verdade, tinha até uma pergunta nossa aqui sobre isso, que no processo de reabilitação, a espasticidade, ela acaba atrapalhando, né? Muita coisa. A gente quer que a criança tenha uma aprendizagem motora, só que às vezes o músculo não está colaborando, né? E aí eu queria perguntar para o senhor quais as opções de tratamento que nós temos. Aí a gente comentou sobre o fenol, sobre o Botox, sobre o Ziclag agora. Tem mais alguma coisa que dessa gama de tratamentos ou seriam esses caminhos que nós temos para trabalhar a espasticidade? Tirando todos esses que você já citou, e as terapias, e a órtese, que a órtese também tem um papel fundamental, né, impedindo os movimentos anômalos e permitindo o desenvolvimento de uma amplitude de movimento maior, a gente tem os procedimentos um pouco mais invasivos, né?
como cirurgias, que são risotomias, chama risotomia seletiva dorsal, né, em que parte da raiz lá na coluna, né, é um procedimento cirúrgico feito geralmente por um especialista em coluna, em que parte dessas raízes nervosas que vão para os nossos membros, elas são lesionadas, né, a parte sensitiva, e isso tende a melhorar a espacidade global. Tá? É um procedimento cirúrgico, então tem os riscos inerentes a um procedimento cirúrgico, né? Diferente da toxina botulínica, não é reversível, então uma vez que você faz o procedimento e tem um resultado, você não consegue voltar atrás, mas que ajuda bastante, né? Naqueles casos mais graves, principalmente, eu acho que você já citou numa das lives as classificações motoras, né? Do GM-FCS. E que a gente classifica, isso já para bem restrito à paralisia cerebral, diagnóstico de paralisia cerebral. Então, os pacientes mais graves, que são pacientes que não têm tanta liberdade de locomoção, esses pacientes se beneficiam mais desse procedimento. Tá? E existe um outro procedimento cirúrgico também, que é o implante de uma bomba de baclofeno. Né? O mesmo baclofeno que a gente dá via oral, só que quando o paciente tem essa bomba, esse implante de bomba de baclofeno, a medicação ela é liberada diretamente na coluna, né? Na coluna não, na medula, né? Que o catéter ele atravessa a coluna e ele fica lá. Então, é um dispositivo que fica dentro do paciente e daí consegue ajustar via telemetria, que é um aparelhinho que você coloca assim, você ajusta o quanto vai liberar de baclofeno na medula desse paciente. Então, o efeito é melhor, uma dose maior e com menos efeitos colaterais também, isso que é interessante. Mas também é um procedimento cirúrgico, né, e que tem mais complicações, inclusive, do que esse outro procedimento que eu falei, que é uma risotomia seletiva. Tá? Tá. Então, para os casos mais graves e mais para membros inferiores também, importante lembrar. Ele não vai tratar tão bem membros superiores. Tem bastante gente perguntando em relação à indicação, né? Que o filho tem o pé para fora, não aceita a órtese, se o botox ajudaria. Aí a outra perguntou, tem encurtamento, o botox ajudaria? Eu acho que precisa de uma avaliação clínica, não consegue responder dessa forma, né? Sim, vamos lá. Em relação ao uso da órtese, né, isso é muito importante. Nem sempre a aplicação de toxina vai substituir o papel da órtese também. Tá? Inclusive, na maioria das vezes, a gente usa junto. A gente aplica a toxina e a órtese ela vai melhorar mecanicamente a marcha daquela criança. Né? O que pode acontecer é que, às vezes, a criança precisa de uma órtese mais rígida, mais pesada, porque o músculo está tão forte que ele precisa ser combatido com uma estrutura mais rígida, e quando a gente aplica a toxina, como esse membro ele vai ficar um pouco mais flexível, a gente tem a liberdade e consegue prescrever uma órtese mais leve e menor. E isso tem uma aceitação melhor pelo paciente, né? Pela criança, que é difícil fazer a criançada também, às vezes, usar a órtese, então a gente consegue melhorar nesse sentido também. É importante que pacientes com dores crônicas façam, por exemplo, coluna, façam acompanhamento com fisiatra? Sim, sim. A gente atende até casos de lombalgia em adulto, porque o princípio é o mesmo, né? É uma avaliação biomecânica. Então, se o paciente ele tem uma lombalgia, a gente tem que investigar o que está causando essa lombalgia, né? Se não foi um mau jeito, um movimento, alguma coisa aguda, a partir do momento que a gente está tratando uma coisa crônica, existe alguma coisa que está perpetuando essa dor. E isso pode ser um assento irregular, isso pode ser uma órtese que está irregular, pode ser uma dismetria dos membros inferiores, às vezes um membro é maior que o outro, então o paciente ele faz uma compensação, e isso cronicamente pode causar dores na coluna. Então é fundamental sim a nossa avaliação. Tá. Agora acho que sobre fenol e botox, peraí que apareceu outra pergunta. Doutor, se eu não me engano, o plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento. Muitas pessoas me perguntam com relação a custo.
porque tem em mente o custo para tratamento estético. Uhum. É muito, muito importante essa pergunta, né? Já faz algum tempo que o procedimento de aplicação de toxina botulínica para tratamento de espasticidade ou distonia, né? Ele é incluso no rol de procedimento da ANS. Isso significa que todos os planos de saúde são obrigados a pagar por esse tratamento. Tá? E o plano de saúde que se negar, ele vai pagar multa, ele vai ter complicações judiciais com isso. Tá? Então, o custo não é repassado ao paciente de jeito nenhum. E é um tratamento caríssimo. Do meu ponto de vista, né, é muito caro. Ainda mais que é um tratamento que a gente tem que repetir periodicamente. Não é como uma cirurgia que você paga, por mais que você queira pagar particular, né? Você paga e acabou. Né? Então, é um tratamento que às vezes é para o resto da vida, por muitos anos. Então, é um tratamento custeado, sim, pelo plano de saúde. Tá bom. Eu queria falar um pouquinho sobre as órteses, né? Queria perguntar para você se toda criança tem indicação de órtese e qual é... Eu sei que tem que ter uma análise clínica, né, um teste, mas qual a orientação que você daria para os pais para saber se eles precisam procurar essa opção, se não precisam, em quais casos as crianças deveriam ou não os pais se preocuparem com essa questão das órteses? Então, é complicado também a gente falar que em órtese sem ter um painel, uma visão e exemplos aqui, né? Mas não são todas as crianças que precisam usar órtese, não são mesmo. Mas para espasticidade, principalmente crianças com pé equino, né? E membros superiores, crianças que possuem aquele flexo de punho muito exacerbado, os dedinhos fechados, a órtese tem um papel fundamental para a gente não deixar acontecer o que a gente já falou aqui, né? As deformidades. Se o pezinho da criança fica muito tempo para baixo, se no dia a dia ela consegue andar, correr, tropeça super pouco e não tem um impacto tão grande, às vezes a gente libera o uso da órtese para 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, de uma forma educativa, tá? Para o cérebro da criança perceber quais são os movimentos corretos que deve saber e restringir os movimentos incorretos. Então, a órtese ele tem esse papel e não é toda criança que vai precisar realmente dessa correção. Eu pergunto isso porque nós fazemos as avaliações aqui na clínica, só eu faço as avaliações aqui, e eu percebo que em algumas situações parece que é uma receitinha, sabe? Você chega com uma criança com paralisia, a pessoa sai com uma prescrição de parapódium, de órtese e, tipo, várias coisas. Sendo que em alguns casos, dependendo do grau, dependendo da musculatura, não é assim que funciona. Tem que ser uma coisa mais individualizada para cada criança. Não é uma receita que serve para todos, entende? Por isso que eu quis fazer essa pergunta para você. Exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu tenho recebido no consultório encaminhamentos, né, de famílias, justamente com essa lista aí que você falou, que já passou em avaliação em outras clínicas, né, de fisioterapia principalmente, e que eles saem com essa receitinha. E, infelizmente, eu sou obrigado a falar, né, porque na maioria das vezes eles pedem para eu fazer um relatório para o plano de saúde custear, inclusive, eu conseguir judicialmente os equipamentos. E, assim, não tem como, né? A gente olha e às vezes vê que não precisa de tudo aquilo. Né? Que para a funcionalidade da criança, a gente tem que pensar sempre no mais simples, no mais leve, no mais dinâmico e que seja funcional. Né? Não é uma receita de bolo, não. Beleza. A Carla, mãe do Bruno, está perguntando se o Botox precisa ser aplicado em centro cirúrgico ou pode ser aplicado no consultório. Estou tendo muito problema com essa questão. O plano negou por ser em centro cirúrgico. Então, muito boa essa pergunta, porque isso também não é um consenso mundial, né? Mas o que acontece, né? Em pacientes que têm um baixo limiar doloroso, ou seja, que sentem muita dor, e em crianças, existe uma tendência
as pessoas quererem fazer em centro cirúrgico por conta da sedação, né, da sedação do paciente. Então, é um paciente que vai ser submetido a uma anestesia, como se fosse uma anestesia geral, né, com uma máscara, né, a pessoa totalmente sedada. Lógico que é um período curto, por poucos minutos. Mas, por outro lado, é um procedimento que a gente tem que repetir e fazer várias vezes. Então, pensa agora, né, com essa pandemia do coronavírus, é lógico que é uma questão pontual, não sei como vai ser daqui para frente, mas a internação, a exposição a um paciente, a um centro cirúrgico, a entrar no hospital, é uma exposição grande à contração de outras infecções, né, além do risco cirúrgico, né, de um anestésico, de acontecer alguma reação. Então, a gente evita o centro cirúrgico, o quanto a gente pode. Agora, se a família realmente está desconfortável, né, e a criança também apresenta um limiar, todas as crianças, na verdade, vão reclamar, e é um procedimento muito desconfortável, gente. É dolorido. Mas é para isso que a gente tenta ser o mais breve possível e ter uma técnica mais adequada, escolha de material, escolha de agulha, menos dolorosa. Mas se sempre a gente tiver que fazer no centro cirúrgico, eu acho que é um risco que não vale a pena. Isso é uma opinião minha. Tá? Então, em consultório, o que a gente pode fazer? Algumas manobras de distração, mas o mais importante é ser o mais breve possível. Eu, particularmente, eu tenho um método de aplicação que eu faço guiado por aparelho de ultrassonografia. Então, antes de fazer a aplicação nas crianças, eu, com o aparelho de ultrassom, faço um mapeamento aonde vai ser o ponto de aplicação correto, a profundidade, porque daí eu consigo usar a agulha mais fina que existe no mercado. Tá? Isso é o mais breve possível, porque eu já fiz X em tudo. É lógico, como uma vacina, a gente vai precisar da ajuda dos pais para segurar a criança, né? E em questão de 30 segundos, ou às vezes 1 minuto, a gente consegue fazer a aplicação de toxina botulínica com a maior segurança. Tá? O fato de ser feito em centro cirúrgico, ele influencia na eficácia da aplicação ou não? Só a criança está dormindo, né? Não muda nada. Para crianças difíceis de conter, né? Imagina num procedimento em que o profissional também às vezes não tem tanta prática com criança ou tanta firmeza, realmente fica mais difícil fazer com a criança se mexendo, e a eficácia é inerente em relação à acurácia da aplicação. Né? Aí é uma análise individual. Tá bom. A Carla do Bruno está perguntando também, o produto Ziclag, o plano de saúde, se prescrito por médicos, é igual ao Botox? Ele é obrigado a pagar? Não. Você pode até conseguir o Ziclag, mas judicialmente. Né? O Ziclag não é um tratamento dentro do rol de procedimentos da ANS. Para pacientes com home care, que tem pela a 1000 manda. Se o médico prescrever, a 1000 manda. Não sabia. Só que só para paciente de home care. Home care. Internação domiciliar. Bom Aí saber. eles têm parceria com o pessoal da Hebron, então ficou fácil para os pacientes receberem o Ziclag. E aí eles mandam de acordo com a prescrição médica. Mas é o único caso que eu conheço que funciona. De restante, os pais precisam comprar mesmo o produto. Uhum. Perguntaram se você que é a pessoa responsável pela prescrição de coletes, vestes terapêuticas. Se é você que faz esse tipo de papel também. O médico fisiatra ele pode fazer essa prescrição, essa indicação, mas não somos os únicos responsáveis, não. Tá? Tem a fisioterapia, tem os ortopedistas pediátricos, existem alguns especialistas em coluna e que tratam crianças também e que fazem esse tipo de prescrição. Os pacientes que têm escoliose, cifose, e isso é interessante também voltar nesse assunto, porque uma das causas, né, de deformidades em coluna é justamente a espasticidade, né, ou a distonia, ou até a flacidez. Então, uma avaliação, às vezes, de uma espasticidade em membros inferiores, a gente sabe que pode causar um aumento de cifose na coluna, né, e então essa visão global pelo médico fisiatra, agora voltando, né,
Às vezes a gente pode não somos os únicos prescritores do colete, mas eu te garanto que a análise É mais do completa, médico né? fisiatra, ele vai adicionar alguma coisa, pode adicionar. Tá? Pensando nessa questão da fisiatria, o interessante é que a família tem a equipe multi, a equipe com neuro, a equipe com fisiatra, com fisioterapeuta, e que eles se comuniquem. Que aí sim vai ter um tratamento eficaz para essa criança, não cada um indo para um lado, né? Todos caminhando juntos. Sonho de consumo para Sim. reabilitação, na verdade, né? Em centros de reabilitação, né, como eu trabalhei em um centro de reabilitação, o Luci Montoro, isso acaba funcionando legal, né? Hoje em dia, no consultório, o que a gente faz? O WhatsApp, né? Ajudou muito a gente, porque a gente acaba fazendo até, às vezes, uma reunião em equipe via WhatsApp. Mas o importante é que o melhor tratamento para a criança seja o tratamento que a gente consiga desenvolver, né? Não adianta a gente pegar uma receita de bolo, até como você já até falou, e achar que vai servir para toda criança, né? Existe uma análise individual e o que é possível fazer, né? O que dá para fazer? Dá para levar, tem mães, tem pais que não têm a possibilidade de levar a criança para fazer a terapia, né? Ou de adquirir um dispositivo que a gente está querendo. Então, a gente tem que se virar também com o que a gente tem, né? E é possível fazer muita coisa com isso que é importante. E às vezes depende só do diálogo, depende só da gente alinhar com a equipe multi. Muito bom. Para finalizar, que está acabando nosso tempo, tem também uma vertente de que eu estou começando a vivenciar o uso de palmilha para correção da pisada da criança. O que você acha a respeito disso? Porque a gente, por muito tempo, usou apenas as órteses, né? Para treino de marcha. Está entrando nessa visão agora de que também é interessante usar a palmilha de correção postural para esse treino de marcha para a criança. Sim, é muito, muito, muito importante, palmilha. Eu prescrevo já há algum tempo, às vezes a gente nem precisa de uma análise mais específica realmente de laboratório de marcha, né? E a gente consegue corrigir muita coisa com palmilha, principalmente para os pacientes que têm algum déficit leve na marcha, tá? Pacientes com hemiparesia, eu uso bastante quando tem aquela pisada muito supinada ou muito pronada, né? E lembrando que o contato do pé da criança com o solo vai ter consequência onde? Lá em cima, no joelho, alinhamento do quadril, alinhamento da coluna e até a coluna cervical. Então, o paciente que tem o pé, que a gente chama pé chato, que não tem nenhuma curvatura, né? O desvio da reação ao solo, isso tem repercussão no corpo inteiro. Então, a palmilha tem que ser considerada assim para os pacientes ambulantes e, inclusive, dentro da órtese, às vezes a gente pede algumas compensações para melhorar esse contato do pé com a órtese, que vai ter o contato com o solo. Então, é interessante a gente realmente ter essa análise do pé, da curvatura, e aonde está sendo os pontos de pressão principais do pé com o solo. E isso a palmilha é extraordinária, assim. Às vezes você pensa que é simples, né? Uma coisinha, né, que você põe dentro do sapato e ajuda pra caramba. Eu tenho vídeos de uma criança andando toda desorganizada e colocar a palmilha, parece que fez fisioterapia há um ano e andar bonitinho. Dá até raiva, né? Porque você fica treinando, põe a palmilha, corrige a marcha. Mas déficits leves, assim, né? Como você falou, né? Isso. Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu tenho vários do consultório, né? E geralmente a gente tem essa associação de crianças que têm autismo, né? E tem essa marcha em equino na ponta dos pés, né? E às vezes pulam, inclusive, né? E grande parte delas, quando você vai ver a análise de marcha, o que elas têm? Elas têm um pé chato, né? Um pé plano, rodado externo. Então, na verdade, elas têm uma insuficiência de um músculo, então elas precisam fazer muita força para fazer isso, né? Para caminhar, para andar um pouco mais rápido. Então, a partir do momento que você muda a angulação, são pacientes que foram encaminhados para mim para toxina botulínica, tá? E eu consegui resolver só com a palmilha, tá? Porque a criançada, ela sente de uma forma diferente a pisada,
né? Não precisa fazer tanta força para se equilibrar e a marcha com o tempo vai ficando natural. Então eu tenho 6 pacientes no consultório que foi só palmilha, só palmilha. Eu tive um caso assim, o paciente veio para avaliação, aí eu avaliei, eu falei, acho que se você colocar uma palmilha pode ajudar. Aí ela só veio para falar tchau, porque a palmilha corrigiu e não precisava mais da palmilha, entendeu? Então é aquilo que a gente falou há um pouco agora atrás, que é a análise individualizada de cada paciente, não existe receita de bolo. Você tem que avaliar e analisar para dar o melhor resultado, né? Eu sei que o tempo aqui é curto, né? Mas é só para acender uma luz assim na cabeça dos pais e dos participantes aqui da live, né? O aprendizado neuromotor, ele não se dá só com o movimento, mas sim com a percepção, a sensibilidade, né? Então, a palmilha, ela trabalha com isso, a órtese, ela trabalha com isso. A própria terapia, né? A gente tem algumas técnicas que trabalham com isso. Então, a resposta motora da criança vai depender da aferência, né? Do que ela está sentindo no cérebro. E é uma associação da sensibilidade com a questão motora é que vai promover essa neuroplasticidade, a formação de neurônios e de funções novas. Tá bom. Realmente, nosso tempo está acabando. Eu queria que... A gente acabou não te apresentando da maneira correta no comecinho, você não falou onde você trabalha. As pessoas estão perguntando se pode passar contato, para entrar em contato, para ir no seu consultório. Aí, se você quiser deixar aqui para o pessoal, aí o pessoal anota, ou se você quiser escrever no direct, aí você vê como é melhor, que algumas mães estão querendo levar as crianças para você dar uma olhadinha. Ah, bacana. Tá bom? Ah, legal. Tá. Eu só nessa época de pandemia, eu estou com a agenda bem restrita, né? Então, eu estou atendendo poucos horários, mas sim, a gente está aberto, continuamos e tomando todos os cuidados aí necessários e preconizados. Tá? Eu deixo então depois, Mari, você consegue deixar para mim? Consigo. Fica mais fácil, que eu não sei mexer muito bem. Tranquilo. Qual que é... Pode falar também o seu consultório, onde é, o telefone, o pessoal que está vendo. Nossa, é uma opção, porque o do consultório eu não tenho, eu só tenho o seu WhatsApp pessoal, né? Ah, tá. Sim, o meu consultório está localizado em Pinheiros, próximo à Marginal, próxima à estação, entre a estação Faria Lima e Pinheiros, e é Rua Paz Leme, 215, conjunto 2003, e o telefone é 3031 2718. O do WhatsApp eu não estou lembrando agora, eu teria que mexer aqui, mas daí, se possível, a gente disponibiliza na sua conta do Instagram, pode ser? Pode. Eu coloquei aqui no direct já o número de telefone. Quando eu for publicar a live, eu passo seus contatos no textinho da live, do consultório, tudo bonitinho. Ah, legal. Tá bom? Acho que fica mais fácil. Porque agora o Instagram vai ficar no Instagram agora, não apaga mais. Antes era 24 horas, agora fica salvo no IGTV, não vai perder mais a live. Ah, legal. Tá bom? É isso, eu queria agradecer muito, foi muito legal. Os pais estão agradecendo aqui nos comentários, que tirou todas as dúvidas. Tinha muita coisa para falar, né? Mas 1 hora parece que realmente é pouco para a especialidade da fisiatria. Mas já deu uma luz que os pais precisam procurar para que nós tenhamos uma equipe mais completa, para que consiga ter um resultado melhor no desenvolvimento da criança. Estou mandando um telefone aqui, ó, 93269-3108. É o seu? O WhatsApp do consultório. Obrigado. Deve ter sido o Marcos, ó, falei. Mocho Renta, eu não sei quem é, deve ser contato seu. Tá, paciente, sim. Obrigado, gente, obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Rafael, eu vou passar os contatos, aí as pessoas entram em contato com você, e é isso. Queria só agradecer pela participação, foi realmente um prazer ter você, poxa vida, aqui na live. Eu que agradeço, Mari. Obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, né? Inclusive de divulgação, não só com os pacientes, e vamos trabalhando junto aí, né? Que é o que a gente sabe fazer. Tá bom, beleza. Muito obrigada, viu? Bom. Fica com Deus. Obrigado a todos aí também que estão assistindo, tá? Na semana que vem a gente vai ter uma live sobre florais e acupuntura e pediatria, tá bom? Eu espero vocês. Fica com Deus. Bacana. Tchau, doutor. Tchau. Obrigado, gente.